Mas, como eu falei, a gente vai se lembrar da morte de Cristo hoje. Só não estrague as coisas aí, tá? Não vai pegar. Depois eu pego. E eu vou ler um texto que está no livro de Coríntios, que é o texto que várias vezes a gente lê por conta da ceia e tudo mais. Mas hoje eu queria que a gente prestasse mais atenção, além do que simplesmente a gente lê naquele momento rapidinho e vamos orar e tudo mais. Coríntios 11. Eu vou ler aqui nessa Bíblia, que talvez o texto esteja um pouco diferente, mas... 1 Coríntios 11, 17. E eu vou ler um pedaço aí até parar. Quanto ao próximo item, não estou satisfeito, diz o apóstolo Paulo. Soube que quando vocês se reúnem, o pior em vocês aparece, e não o melhor. Para começar, temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Estou relutante em crer nisso, mas entendo o que se passa. O que posso dizer é que todas as diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, trazem comida aos montes e comem feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu não posso ficar mais calado. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que é de importância fundamental. Recebi a instrução do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, ele partiu e disse: Isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, a minha nova aliança com vocês. Todas as vezes que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem este pão e bebem deste cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa herança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. E por isso que muitos de vocês estão doentes, apáticos, enquanto outros morrem antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, amigos, quando vocês se reunirem à mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poder esperar para ser servido, é melhor ir comer em casa. Mas de modo algum transformem a ceia do Senhor em comilança e bebedeira, ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Só até aí. Ontem à tarde, no sábado da tarde de ontem, eu tive uma oportunidade de me encontrar com os amigos lá. A gente estava conversando sobre uns livros, em especial sobre O Admirável Mundo Novo e 1984. Tem que citar os livros que leem. E em especial no 1984, para quem já leu aqui sabe, tem toda uma dinâmica. Eles vivem num futuro maluco onde a sociedade é dominada por um outro tipo de governo, e é um sistema de medo, um sistema de opressão. E tem um monte de detalhezinhos, mas um detalhe em especial
dessa realidade do Admirável do 1984 é que existe a nova língua, que é o idioma que eles falam. E de certa forma, olha, de certa forma não, efetivamente... Por favor. E esse idioma que eles falam é um idioma que foi constituído para que as pessoas consigam pensar coisas em coisas que diferem diametralmente uma da outra da mesma forma, da mesma maneira, numa mesma palavra. É todo um conceito do livro e tudo mais, mas a questão é que as pessoas... Um exemplo que o Mário deu lá foi que o Ministério do Amor é o lugar onde as pessoas sofrem as torturas mais horripilantes de todas. O Ministério da Verdade é o lugar onde a verdade é constituída, onde a verdade é criada. Então, quer dizer, onde a mentira é feita. O Ministério da... Qual que é o terceiro ministério, Mário? Amor... Tá. O Ministério da Paz é o ministério que está ocupado da guerra. E o da pujança, da economia, é o que manipula as informações sobre o aumento e diminuição da ração de comida e tudo mais. Beleza, só até aí. Esse texto, esse livro todo fala muito de dominação de mente, dominação de consciência. E daí, pensando nesse livro que a gente estava conversando ontem, eu fiquei pensando que, da mesma forma que essas coisas no livro lá acontecem, isso acontece com a gente também. Em especial, quando a gente entra num texto bíblico. Porque, como a gente falou na semana passada, ou retrasada, sei lá, acho que na passada, nós não somos a igreja final, a igreja terminada. Nós somos uma parte, uma parcela que constitui igreja com tantas outras igrejas por aí. E as outras igrejas que a gente constitui parte, a gente vai se reconhecer através da fé, da esperança e do amor. E há um tempo atrás, não lembro quando que foi, a gente falou também sobre... Só um pouco. Caramba! Nunca vi quando vem. Ele quer o desconto no dízimo. É a mente, Joel. Ah, mente. Ixi, mas onde que isso? Olá! Entra! Beleza, vou continuar. Então, o que acontece é isso. Talvez por má fé de alguns pregadores, ou por ignorância mesmo, alguns textos que falam algumas coisas apontem para coisas completamente diferentes. Você vê o exemplo clássico da Malaquias 3:10, onde os sacerdotes apontam para o povo, mas aquela crítica é feita para os sacerdotes. Então, como que eu posso apontar para o povo, né, se eu me considerasse um sacerdote e tudo mais, e por aí vai. A questão toda é que, como foi falado na semana passada, a igreja não é, portanto, essa repetição de rituais, essa repetição de ciclos, essa repetição de apenas aparência. Assim como já foi falado também, eu não consigo identificar uma pessoa se ela se converteu ou não a partir da aparência dela. Porque tem pessoas convertidas com as aparências mais distintas da face da terra, ao passo que existem exércitos que têm ideologias diferentes dentro do próprio exército, marchando da mesma maneira, com a mesma roupa. Então não é a aparência que me identifica, não é a aparência que faz eu entender se essa menina é crente ou não. Não é a aparência que faz eu entender se a Thaís, que está com uma roupa completamente diferente, é crente ou não. Assim, da mesma forma que não é a aparência e que não é essa repetição de rituais que faz com que eu identifique o que é igreja ou não, como a gente falou, igreja identificada através do amor, através da manifestação do amor, da manifestação da fé e da esperança. Ao longo de tantos séculos, as coisas vêm sendo repetidas e repetidas e repetidas, e essas coisas acabam se tornando verdade no nosso coração, pra gente. Tantas vezes eu já falei absurdos dentro da igreja e eu acreditava que aquilo era verdade, não era mentira pra mim. Eu achava realmente que... Enfim, não vou dar nenhum exemplo.
eu achava realmente que uma pessoa que estava no púlpito era mais importante do que uma pessoa que não estava no púlpito. E hoje eu entendo que isso é a maior asneira que já passou na minha cabeça. Talvez a maior não, porque tem outras asneiras que eu não tenho coragem de falar. Mas eu consegui compreender que não é a diferença física, não é a diferença intelectual, não é a diferença de grana, não é a diferença de papel. Não é porque um cara faz uma coisa que o torna diferente de outro. Assim como essa repetição de rituais e tudo mais, a gente vem ao longo da história achando que isso é igreja. Eu já vi e já fiz muitas coisas achando que aquilo era uma atitude cristã e na verdade não era nada cristão. Era simplesmente o que eu queria fazer. Era simplesmente a minha vontade de fazer, ou então uma tradição que alguém me passou dizendo que aquilo era cristianismo. E o tempo passa, desde Jesus voltando para o céu, e quando ele se apresenta nesse texto que a gente leu, para vocês que não estavam aí, é o apóstolo Paulo falando da ceia. Quando Jesus fala aquele texto para... Desculpa, eu fiquei empolgado, cara. Quando Jesus está falando aquele texto da última ceia para os discípulos dele, e particularmente esse texto de Jesus se despedindo dos apóstolos dele, dos discípulos, é para mim o texto, não sei se mais importante, mas para mim mais gritante no meu ouvido, porque é Jesus falando: eu vou embora e vocês que são meus discípulos, é isso que vocês têm que fazer. É Jesus se despedindo e falando: ó, é isso. Quando eu li aquele texto, todo aquele finalzinho do livro do João e tudo mais, e vejo que Jesus ali, ele estipula um ritual. E de todos os rituais que a igreja evangélica tem se repetindo ao longo dos anos, e tantos esses sem nenhuma condição de estar contido na Bíblia. Ontem mesmo a gente estava falando lá do ritual de... Cadê o Mário? De quando acontece um pecado, a pessoa ir pedir perdão na frente da igreja. Isso é a coisa mais absurda da face da terra. Disciplina. Na verdade, isso é uma maneira de você... Um exemplo, uma moça que ficou grávida do namorado na igreja e vai lá na frente para pedir perdão para toda a igreja. Essa é apenas uma maneira do pastor botar medo no coração dos outros jovens e falar: é isso que acontece com garotas que fazem sexo com seu namorado. E isso não converte o coração de ninguém, só bota medo. E o cristianismo não é uma religião baseada em medo. Pelo menos não o que eu tento pregar. É baseado em amor, baseado em transformação. Em tantas igrejas que eu já vi que acontecem isso, como se fosse um ritual imposto por Deus com base bíblica. Tantos outros absurdos que são feitos com base bíblica. E um dos poucos rituais que Jesus coloca claramente é esse: a instituição da Eucaristia. Eucaristia que quer dizer recordar. Né? A gente, como evangélico, não usa muito esse termo, porque esse termo remete aos católicos, né? Eucaristia. Mas eu acho essa palavra assim muito mais sutil do que simplesmente ceia. Eucaristia quer dizer recordar, quer dizer se lembrar. E quando Jesus aparece, quando Jesus está com eles ali e logo depois de ele ter lavado os pés deles todos, ou foi antes, enfim, naquele momento em que ele lavou os pés deles e no momento que ele vai fazer a ceia, Jesus Cristo institui 2 elementos fundamentais, a saber, o pão e o vinho. E esses 2 elementos têm sido ao longo da história da igreja constituídos, têm sido ao longo da história da igreja mantidos num status de supremacia: o pão e o vinho. Isso representa o corpo de Cristo. Isso é a ceia. Mas nesse texto do apóstolo Paulo, e a gente vê que o apóstolo Paulo está dando um creu nos moradores de Coríntios, ele está falando que, vocês vêm para cá e ficam comendo que nem os malucos e não estão nem pensando nas pessoas que não têm o que comer e tudo mais.
E quando eu li esse texto, e pensando na questão da Eucaristia e tudo mais, eu comecei a refletir sobre isso e pensar, bom, o que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer então? Se não é comer, como ele próprio diz ali, se não é comer, o que é? Quando a gente volta no texto, quando a gente pensa no simbolismo que tem até no texto bíblico lá no começo, na tragédia de Adão e Eva, a gente percebe que Eva foi instigada ali pela serpente a comer do fruto e depois dar para o seu marido. E esse comer o fruto foi justamente porque a serpente falou assim: Deus não quer que você seja igual a ele. Deus quer que você seja inferior a ele. E ela come e todo mundo já conhece a história. E o tempo passa e quando Jesus volta, o segundo Adão que veio então para nos salvar, ele faz o inverso. Ele levanta o pão e, como o próprio texto bíblico fala, ele levanta o pão, parte ele em dois, dá graças a Deus e fala para eles: esse pão é o meu corpo, que será entregue por vocês agora. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. E deu o pão para a galera. Eles passaram repartindo o pão um por um. Depois ele levantou o cálice e falou assim: esse cálice é o sangue de uma nova aliança. A aliança passada, a aliança que com Moisés é passada, essa é uma nova aliança. Essa aliança com Moisés, ela passou. Agora é uma nova experiência que vocês vão ter. Todas as vezes que vocês beberem desse vinho, todas as vezes que vocês estiverem juntos, aliás, e beberem desse vinho, lembrem-se disso. E deu o vinho para cada um deles. Quando a gente começa a でesse texto e começa a tentar fugir um pouco da lógica instituída tão fortemente, como eu disse, né, de maneira tão novilíngua na nossa cabeça, que a gente fala as coisas sem pensar sobre aquilo, a gente fala, repete, eu começo a pensar, então, quer dizer que não é apenas o pão, não é apenas o vinho. E como o apóstolo Paulo fala, não é apenas comer. Porque na verdade ele está xingando quem comeu ali. Ele falou: quem comeu correndo aqui e não lembrou dos outros, desculpe, mas você está completamente errado. O pão repartido é o símbolo da ceia. E não apenas o pão. A compreensão de que um corpo vai ser partido. E a partir desse partir do pão, constituiremos uma comunidade, é que é a ceia. Simplesmente comer, como o apóstolo Paulo fala ali, não é ceia. Simplesmente beber não é ceia. Um pão que se parte e eu entrego um pedaço do mesmo pão, da mesma massa que foi feita, a mesma comida que eu estou comendo, eu vou passar para vocês, constitui o fato de que agora somos iguais. No começo lá, Eva foi enganada pela serpente porque a serpente falou assim: Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Quando Jesus levanta o pão e fala assim: vocês têm que ser iguais. Quando Jesus lava os pés dos discípulos dele no momento e o apóstolo Pedro fala: não, meu pé não vai lavar e tal. Fala: não, se você não lava. E toda aquela treta que dá entre eles. E no final ele fala assim: bom, vocês me chamam de mestre, e tá certo, porque eu sou mestre. E se eu, sendo mestre, me abaixei e lavei os pés de vocês, o que vocês que são discípulos têm que fazer? A ceia, portanto, é a negação completa do pecado original. O pecado original é: quero ser igual a Deus. A ceia agora é: vamos ser todos nós iguais. Vamos abandonar completamente o entendimento de que quem sabe mais do que eu é melhor do que eu. Do que quem pode comprar mais coisas do que eu é melhor do que eu. De que quem tem a pele diferente da minha é inferior a mim. De quem tem uma consciência de sexualidade diferente da minha é inferior a mim.
quando Jesus ergue o pão e parte e fala: vocês são todos iguais, com seus pecados e com as suas qualidades, com seus erros e com seus acertos, com seus medos e com as suas coragens. Não importa a igreja que você vai, ou mesmo a maneira como você compreende a tua experiência de espiritualidade com Deus, vocês são todos iguais. Partam o pão e deem graças. Lembrem-se, partindo o pão, vocês estão fazendo isso em memória de mim. E na sequência ele levanta um cálice, ergue o cálice e fala: esse sangue é um sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês beberem, entendam: sobre a consciência de que somos iguais, um sangue foi derramado. O sangue não foi derramado porque Jesus era um preso político, porque era uma pessoa revolucionária, ou porque era um subversivo. Não. O sangue foi derramado pela consciência de que, se não formos iguais, não somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, de maneira bem agressiva com os coríntios ali, dá um xingão neles e fala: porra, tem gente que vem aqui e sai rodando de tanto comer, tem gente que sai bêbado, que tem que ser carregado, e vocês não veem que tem gente que vem aqui e não come nada? Vocês não compreenderam que se para uma pessoa sobra e para outra falta, isso não é ceia? Vocês não perceberam que se uma pessoa tem de mais e outra tem de menos, isso não é comunhão? Vocês não perceberam que se alguém está muito além de outro, isso não é igreja? Quando Jesus instituiu então a ceia, naquele momento final de oração com os discípulos dele, depois, aliás, quando logo depois seria morto, ele estava instituindo mais do que simplesmente um ritual de beber vinho e comer pão. Ele estava instituindo ali a igreja. Ele estava falando: a partir de agora, compreendam. A maneira como os judeus entendiam Deus era de uma maneira meritória, onde quem pode mais está mais próximo, quem é mais santo está mais próximo. Mas essa maneira como eu vou instituir agora uma nova aliança é uma maneira que vai mostrar para vocês que, se vocês não forem todos iguais, se ajudando, se cooperando, um dependendo do outro mutuamente, um alavancando o outro para frente, sendo de fato uns suporte dos outros, se não for dessa maneira, não será igreja. O texto bíblico que fala sobre isso, aliás, os textos bíblicos que falam sobre isso de maneira geral são muito... É até muito difícil falar isso, porque todo o texto bíblico ele é muito cheio de detalhes, muito cheio de nuances e tal. Mas quem foi aqui que nunca leu esse texto? Eu acredito que ninguém. Mesmo evangélicos tradicionais, pentecostais, neopentecostais, católicos, todos já leram esse texto. E na maioria das vezes, eu acredito, porque a maioria das vezes que eu li esse texto, eu compreendi que ceia era comer e beber. E hoje, com o auxílio do esculacho que o apóstolo Paulo deu nos Coríntios, eu compreendi que ceia não é mais comer ou beber, que não é o elemento pão e o elemento suco de uva, no caso aqui, que vai nos tornar mais próximos de Deus. Mas o que vai nos tornar próximos de Deus é estarmos lado a lado, repartindo do mesmo pão, sofrendo as dores uns dos outros, celebrando a vitória uns dos outros, nos ajudando nas nossas dificuldades, que os meus talentos possam suprir as faltas dos outros, ao passo de que vai chegar um momento que a gente vai estar tão integrado que a nossa salvação, o nosso caminhar como igreja vai ser um processo também coletivo. Na primeira igreja que eu fui, o pastor Davi, uma vez ele deu uma palavra, e eu me lembro, eu era adolescente, não era adolescente, tinha 18 anos. E ele falou que se a gente estava preocupado com a nossa própria salvação e não estava preocupado com a salvação dos outros,
a chance maior de acontecer é que ninguém ia ser salvo. Porque eu acho que na hora que a gente for ser salvo, de fato, e não estou entrando agora em mérito de teorias teológicas, na hora que for para mim ser salvo, quem estiver do meu lado eu vou agarrar e vou levar junto. Seja da maneira que for. Nem que seja pelo meu discurso, nem que seja pelas minhas atitudes, nem que seja pelos meus exemplos, e nem que seja no tapa. Eu vou tentar agarrar a Gui pela canela e vai junto comigo de algum jeito. Eu acho que igreja é isso. Um agarrar no outro e falar assim, você vai ser salvo comigo. A eternidade, o paraíso, sem os meus irmãos, não vai ser uma eternidade paraíso. Então, se depender de mim, todos vocês aqui vão ser salvos. Independente do pecado que vocês cometam, independente do mérito que vocês tenham. Porque eu vou agarrar nas costas de cada um e vou falar assim, vocês vêm comigo. Porque cada vez que eu celebrar a ceia, levantando pão e levantando suco de uva, eu vou lembrar que eu sou igual a vocês. Cada um de vocês. Que eu não sou nem melhor nem pior. Sou igual. E a hora que a gente estiver comendo pão, eu vou entender. É o mesmo pão. Na hora que a gente estiver bebendo vinho, eu vou entender. É um vinho que representa um sangue que foi derramado porque somos o mesmo pão. E se não formos o mesmo pão, é melhor então a gente terminar com tudo isso. Só até aí.